Bom dia, amado e amada do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus seja com todos nós esse dia, né? Louvado seja Deus pelo ar que estamos respirando. Louvado seja Deus por esse friozinho maravilhoso, esta chuva bem-vinda, né? Confesso para todos, né, que eu sou fã do frio, né? E amo a chuva, né? Apesar de que a chuva, né, ela nos atrapalha na hora de sair, né, de casa, resolver nossas coisas, mas eu gosto muito da chuva, né? E o frio para mim é melhor do que o verão, né, amados irmãos? Então, amados, vamos para meditarmos na palavra de Deus mais uma vez, né? Porque já me dispus a fazer a vontade de Deus. E enquanto eu viver, amados, enquanto eu estiver respirando, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça, né? É claro que com a força e com a graça de Deus, né? Porque sem Deus, amados, nós não fazemos nada. Sem Deus, nós não somos nada. Amém? Vamos orar, amados, e agradecer a Deus que estamos vivos e colocar o nosso dia na total direção de Deus. Amado Deus, em nome de Jesus, me coloco uma vez mais na tua presença, papai, agradecendo ao Senhor pelo ar que eu estou respirando. Louvado seja, meu Deus, pela chuva, Senhor. Louvado seja pelo frio. Louvado seja, meu Deus, pelo sol. Louvado e glorificado seja, meu Deus, pela minha vida. Em nome de Jesus, eu me coloco na total disposição do Senhor, meu Deus. Me usa, Senhor, para falar da tua palavra. Usa minha vida, usa meus lábios, Senhor, para falar da palavra do Senhor, Pai, com quem o Senhor Deus quer falar, em o nome de Jesus. Assim, Papai do céu, peço que o Senhor tome a direção do nosso dia que iniciamos. E aqui oro, meu Deus, por todos os ouvintes da oração e da mensagem do Senhor. Meu Deus, eu não conheço as pessoas que tenham acompanhado a oração e a palavra do Senhor neste canal, mas Tu o conhece, Pai. E o Senhor sabe da necessidade da vida dessa pessoa, a precisão dessa pessoa. O Senhor sabe o que ela precisa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu oro, pedindo que o Senhor entre com providência sobre a vida de cada pessoa que vai ouvir esta mensagem, que vai ouvir esta oração, e que o Senhor possa entrar com providência em suas causas, aqueles problemas, Senhor, que tem, meu Pai, sufocado este irmão, esta irmã, aquela situação, meu Pai, que tem tirado a paz desse irmão, dessa irmã, aquele familiar problemático, ó Pai, que o Senhor entre com providência em nome de Jesus. E assim eu peço, ó Pai, que o nosso dia seja regado de bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Vamos para a palavra de Deus? Eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos e irmãs que tenham acompanhado a mensagem de Deus aqui neste canal. Amados, eu tenho tentado, né, deixar mais curtos os vídeos aqui, né, para não ficar muito desgastante, né? Eu confesso, amados, de mim, eu falo da minha pessoa. Eu gosto muito de ouvir a palavra de Deus, né? Tem cultos que eu vou na igreja e quando o pastor está encerrando a palavra, me dá vontade de dizer para ele, continua, né? Continua e não para. Porque eu amo ouvir a palavra de Deus. Amo, de paixão. E quando eu estou ouvindo no canal, no YouTube, algum pregador ministrando a palavra de Deus, muitas das vezes eu volto de novo, né? Lá no início de novo. Porque eu gosto muito de ouvir. Mas eu sei que tem pessoas que reclamam, né? Quando a mensagem é muito comprida, quando o pregador fala demais, né? Então eu tenho tentado deixar mais curtos os vídeos, amados, mas não sou eu que me domino, né? Apesar de que eu gosto de falar bastante, né? Então quando eu começo a falar da palavra de Deus, não sou eu quem me domino, né? É Deus quem fica falando através de mim, colocando palavras e palavras. Mas eu tô tentando me aperfeiçoar e deixar menores os vídeos, né? Mas eu creio, amados, que Deus fará aquilo que Ele quer fazer na vida de quem Ele quer fazer através da sua palavra. Amém?
Eu peço a vocês que ainda não são inscritos, amados irmãos, se inscrevam neste canal. Este canal, amados, é um canal exclusivamente para falar da palavra de Deus. Aonde aqui todos os dias eu coloco um vídeo qual eu gravo falando da palavra de Deus. E sempre estou postando aqui versículos bíblicos, uma reflexão que vem da palavra de Deus, algo que fala profundamente da vida espiritual. E você que é inscrito no canal evangélico, você também está cooperando para o evangelho de Jesus crescer. E vocês, amados, que já são inscritos, compartilhe a mensagem cada dia mais com mais pessoas. E assim você será muito abençoado por Deus. Amém? A palavra que Deus trouxe ao meu coração para nós meditarmos hoje está no livro do 2 Coríntios. 2 Coríntios, no livro 3 de 2 Coríntios, eu vou ler, amados, a partir do 13 de 2 Coríntios, porque é uma parábola, uma história bem longa, né? E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim de que aquilo que era transitório. Mas os seus sentimentos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Amém? Amados, aqui essa história nos fala um pouco de Moisés, né? Nós estamos lendo aqui o Segundo Testamento, não o primeiro, né? O Primeiro Testamento, amados, lá no início, né? E agora nós estamos no Segundo Testamento, então ainda aqui no Segundo Testamento fala de Moisés, né? Igual no Primeiro Testamento falava da vinda de Jesus Cristo, né? Então aqui nós conseguimos compreender que a Bíblia é uma só e o autor da Bíblia é um só, é Deus, né? Ele sabia de tudo antes e sabe de tudo agora e sabe de tudo depois. Deus sabe de todas as coisas. Então, Moisés, né, conforme está escrito, né, que não deu para ler tudo porque é uma história bem longa, né, qual o escritor está escrevendo aqui, nós limos um pedacinho para compreender. Está falando sobre Moisés, do tempo que Moisés ficou 40 dias lá no monte. Moisés subiu e ficou por 40 dias e 40 noites lá, ouvindo Deus, dando os mandamentos para Moisés. E ele escreveu então na pedra todas as letras, tudo escrito, tudo que Deus mandou ele escreveu na tábua dos mandamentos, né? Mas então, amados, quando Moisés desceu de lá, desse monte, diz a palavra do Senhor, Moisés desceu de lá, ele teve que cobrir o seu rosto com um véu, porque ele não podia olhar para ninguém. Ninguém podia olhar para Moisés. A sua face estava reluzenta, a sua face brilhava, quem olhava para Moisés caía. Ficava cego na hora. Porque Moisés brilhava, ele estava tomado de poder, tomado de poder. Ninguém podia olhar para a face de Moisés. Porque Moisés estava face a face, lá no monte, falando com Deus. Ainda que dizem que Moisés estava face a face falando com Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus ficou de costas para Moisés. E Deus disse para Moisés que não podia deixar Moisés olhar para ele. Se Moisés olhasse para ele, Moisés morreria, não suportaria. Então Moisés só viu Deus pelas costas. Mesmo assim, quando Moisés desceu do monte, ninguém poderia olhar para Moisés. Todo homem e mulher que olhava para Moisés caía, não suportava o poder, a glória que estava sobre Moisés. Então, por isso, Moisés usava um véu. Ele cobria o seu rosto com um véu, porque o povo não olhava nele, no rosto dele. O povo olhava no véu, não olhava nele diretamente. Que se olhasse nele, né, as pessoas não suportavam.
Mas aqui está bem explícito, bem explicado, amados irmãos, de que a partir do momento que Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário por todos nós, isto foi abolido. Então aqui significa que o véu que nos separava da presença de Deus era tão forte, tão fortíssimo, que nós não poderíamos, ninguém tinha o direito de entrar no quarto, no banheiro, na sala e orar a Deus, ninguém poderia. A presença de Deus era constante e quem pedisse para falar com Deus, muitos morreriam quando fosse falar com Deus. Então, após Jesus Cristo vir e morrer por todos nós, este véu que nos separava da presença de Deus foi rasgado. Então, nós sabemos, amados, que ainda há denominações e assim, né, religiões, né, que usam véu, né, para orar. Existe uma religião que ainda vive essa situação, né? Eles vivem só o Velho Testamento. Né? Eles não vivem o Novo Testamento, né? É tipo, eles ignoram Jesus. Jesus Cristo não existe para eles. E eles não oram sem colocar o véu na cabeça, né? Eles têm que colocar o véu na cabeça para falar com Deus, porque querendo dizer que eles não suportam falar com Deus sem o véu, né? E só que então, amados, aqui nós limos e está bem explícito que essa religião, essa concepção era vivida no tempo de Moisés, né? Aí o povo acostumou que não poderiam, né, falar com Moisés ou falar com Deus sem ter um véu, né? E assim criou-se esta, não sei dizer se foi uma doutrina, né? Mas só que aqui está bem explícito que até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. O homem e a mulher que se convertem a Deus, entrega a vida a Deus, passa a ser filho de Deus e passa a ter intimidade com Deus. O filho é íntimo do pai, assim como o pai é íntimo do filho. Entende, amados? Então, amados, o que nós poderemos compreender a partir dessa palavra, não há segredo entre nós e Deus. Não há mistérios que nos separem de Deus. Não é necessário que eu cubra o meu rosto, a minha cabeça, para poder falar com o meu papai do céu. Antes, lá na lei de Moisés, isto era correto, porque Moisés ensinou e aí gerou essa doutrina. Mas aqui está bem explícito na palavra de Deus, na Bíblia. Quem tem Bíblia, amados, eu peço que acompanhe, que leia a Bíblia para entender realmente que eu estou falando da Bíblia. Porque, amados, eu já conversei com pessoas que eu falei de Jesus e a pessoa, né, eu disse, você quer que eu ore por você? E a pessoa disse, mas e você não vai pôr o véu para orar para mim? É porque eu aprendi que ninguém pode orar sem ter o véu na cabeça. Então, amados, existe ainda pessoas apegadas nessas doutrinas lá de Moisés, a qual, amados, isso é um desrespeito com Jesus. Né? Eu entendo assim, amados, eu entendo. A Bíblia não nos fala isso, mas eu entendo. É um desrespeito com Jesus, porque Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, deu a vida dele, perdeu até a última gota do sangue dele em sacrifício para nós, para que todos nós tivéssemos a liberdade de adorar e servir a Deus livremente. Jesus Cristo morreu pregado na cruz do Calvário para que aquele véu que nos separava da presença de Deus fosse rasgado e nós tivéssemos livre acesso em falar com Deus.
E então, a partir do momento que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, este véu se rompeu. Está escrito aqui, amados, na palavra de Deus. Está escrito. O véu se rompeu. Então, toda pessoa que se converte ao Deus do céu, entrega a vida ao nosso Senhor Deus e passa a viver a vontade de Deus, passa a viver os sonhos de Deus, passa a viver conforme está escrito na palavra de Deus. Então, não existe mais separação entre este e Deus. Porque a partir do momento que nós aceitamos o nosso Deus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a ser filho de Deus e Ele é o nosso Pai. Então o filho não tem segredo com o Pai. Nós temos liberdade para adorar, para glorificar, para exaltar, para pedir, para clamar. Nós temos liberdade com o nosso Deus. Se eu quiser ficar um dia todo glorificando meu Deus, eu sou livre para fazer isso. E Deus se agrada. Se eu quiser passar uma noite toda clamando e orando ao meu Deus, eu tenho liberdade para fazer isso. Somos livres por Deus para adorá-lo, para servi-lo. Não existe nada que nos separe e que impeça o nosso acesso com Deus. Amados do Senhor Jesus Cristo. Ora, o Senhor Jesus Cristo é Espírito, e aonde há Espírito, há liberdade. Então, amados, a palavra aqui nos ensina que Deus é Espírito. Nós não vemos Deus. Ninguém vê Deus. Porque, amados, Deus é mau, que não quer que nós veja Ele? Não. É que Ele é totalmente poderoso. Infinitamente poderoso. Se o homem, a mulher vê Deus, cai morto, não suporta. Então Deus é Espírito e nós não vemos Ele a olho aberto. Podemos fechar nossos olhos e imaginar Deus. E quando fechamos os olhos para orar ou para louvar a Deus, imaginamos Deus. Então nós sentimos Oricanta Labaia. Canta, labaia, nós sentimos Deus. Deus existe. Todo homem e mulher que quer sentir Deus, sente. Basta abrir o coração, orar, clamar, se colocar na presença de Deus. Deus é Espírito e é presente, amados. Deus é presente em todos os lugares. Na minha casa, se a minha casa é um lugar santificado, é um lugar que não contém vício, que não contém palavrões, que não contém coisas erradas, Deus é presente na minha casa. No meu carro, se não tem nada que desagrada a Deus e eu saio, para onde eu for, Deus é presente no meu carro comigo, porque eu quero a presença dele. Na igreja, quando todos estão em um só espírito, em uma só fé, clamando e buscando a presença de Deus, Deus está ali e muitos podem sentir a presença de Deus. Então, amados, a palavra de Deus hoje nos ensina de que nós não podemos viver de velhas doutrinas aonde Jesus Cristo já aboliu. Jesus Cristo é filho de Deus. Jesus Cristo é mais do que Moisés. Moisés foi um homem separado para Deus, foi um homem usado por Deus, muito amado por Deus. Porém, Jesus Cristo é mais amado por Deus porque é filho de Deus. Então, quando Jesus Cristo veio e morreu por nós aqui na cruz do Calvário, foi para nos dar o direito de sermos livres para adorar a Deus. Existia assim um véu que nos separava da presença de Deus. E quando Jesus morreu, então, este véu foi rasgado. E todos nós, independente de quem seja, da cor, da raça, da religião, independente. Quem quer falar com Deus é livre para falar com Ele. É livre, tem liberdade. E aqui diz a palavra de Deus que Deus é Espírito. E aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Aleluia!
Então, amados, nós somos livres para adorar esse Deus. Nós somos livres para glorificar esse Deus. Somos livres para falar com Ele, o Ricanta Labaia. Nós somos livres para fazer a vontade dEle, para servir a Ele, para conversar com Ele. Então, amados, não se prenda. Não deixe o pecado te prender. Não deixe, amados, as coisas deste mundo te prender. Eu sei do que eu estou falando. Muitas vezes, quando era lá, amados, totalmente carnal, eu ia para a igreja, eu sentia a presença de Deus, eu queria falar com Deus. Todos estavam, a igreja toda tomada pelo Espírito de Deus, falando em línguas, sentindo a presença de Deus, e eu queria sentir, e eu estava vazia ali, não sentia nada. Eu dizia, eu quero sentir a tua presença, Deus. E Deus dizia, o que te impede de me sentir? Ou quem pedia era o pecado, amados. Porque eu estava uma hora na igreja, uma hora não, uma hora fazendo certo, outra hora fazendo errado. Eu era fraca, eu deixava a carne me dominar. Amados, não tem coisa mais maravilhosa do que sentir Deus na nossa vida. Deus não tem como explicar o quanto é gostoso e maravilhoso ter Deus na nossa vida. E nós somos livres para ter a presença dele. Deus é Espírito e Ele está em todos os lugares. Quem abrir o coração e chamar por Ele, Ele está ali presente. Amém? Receba, amado e amada do Senhor Jesus Cristo, essa palavra. Guarde no teu coração, amados. E viva a palavra de Deus, amados, porque quando nós ouvimos e recebemos a palavra de Deus, e vivemos a palavra de Deus, nós somos abençoados por Deus, pelo poder da sua palavra. Porque Deus, amados, Ele tem, amados, um compromisso com a palavra dEle. Ele falou que faz, então Ele faz, porque a palavra é dEle. E ela se cumpre. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa palavra e que Deus e o Espírito Santo de Deus possa esclarecer melhor aquilo que eu ainda não pude esclarecer a respeito desta palavra. Amém? Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, eu me coloco uma vez mais na sua presença, te agradecendo uma vez mais por esta palavra. Louvado seja o teu nome. Engrandecido, adorado, bendito seja o teu nome, Deus. Em nome de Jesus, eu consagro uma vez mais este vídeo ao Senhor Deus poderoso. Aonde este canal, meu Pai, é um canal exclusivamente para falar da tua palavra. Papai, a palavra, meu Deus, não é minha, Pai. A palavra é do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, envia esta palavra a vidas, a corações, o qual, Pai, tinha, meu Pai, um entendimento contrário da tua palavra. Vidas, meu Pai, que viviam enganadas, cegas espirituais, acreditando em algo, Pai, que não era verdade. Que a palavra do Senhor possa chegar, Pai, nesta vida, neste coração, esclarecendo as verdades do Senhor. E assim eu peço, meu Deus, que aonde chegar esta palavra, aonde chegar esta oração, no nome do Senhor Jesus Cristo, chegue o Espírito Santo, chegue a presença de Deus, para esclarecer tudo, para limpar o coração, limpar a alma e trazer paz, alegria, refrigério para estas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amados, curtam os vídeos aí, deixem o joinha nos vídeos. Quanto mais curtida tem nos vídeos, amados, mais o Espírito Santo de Deus é alcançado, a palavra de Deus é alcançada, porque o YouTube entende que o conteúdo é bom, porque estão curtindo, e ele manda para mais lugares a mensagem de Deus. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.